Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no podcast Fechou, o podcast fechado com você e com os seus interesses. Porque, afinal, todos nós temos histórias para contar, não é verdade? E hoje, o nosso convidado é uma pessoa super importante aqui da nossa cidade de Cotia, né? Eu vou falar um pouquinho aqui das características dele para vocês verem se vocês, né, puxam assim pela memória para saber quem é. Ele foi vereador, né, na cidade de Cotia, gestor de iluminação pública, delegado dos direitos humanos do estado de São Paulo, evangelista, é cristão, administrador regional da região Morro e Bairros Adjacentes de Cotia. Já sabem quem é? Seja bem-vindo, Irã Soares. Fernanda Coimbra. Ou posso te chamar de Fê? Pode chamar de Fê. Então, muito obrigado pelo convite. Eu faculto aos céus a oportunidade que nós estamos tendo aqui de bater esse papo. Antes de mais nada, mandar um beijão para minha esposa, para as minhas filhas e para toda a população do nosso município de Cotia. Com imensa alegria que eu venho aqui hoje na qualificação de secretário de obras do município de Cotia. E você falou um pouco aí da nossa trajetória, mas antes de mais nada, eu sou pai de família, tenho uma família maravilhosa e a palavra de Deus fala que aquele que quer ser servido, sirva primeiro. Então, eu estou aí para servir. Com certeza. Ele é casado, meninas, então, esqueçam, casado, muito bem casado, com 3 filhas lindas, né? Quantos anos elas têm? Os nomes, Irã? Primeiro, minha esposa, né? Você falou que muito bem casada, quem manda é ela, né? Eu só obedeço. Tenho uma filha que completa agora, dia 1º de setembro, 16 anos, a Yasmin, é a minha primogênita. Sim. Tenho a Esther, que fez 10 anos agora, é a que administra tudo. E tem a rapa do tacho, a Maria Valentina, que tem 2 aninhos. 2 aninhos. É uma baby ainda, né? Ainda dá mais um pouquinho de trabalho, né? Mas é uma baby que eu vou falar para você, acelerada. Ela é ligada no 220. Mas, geralmente, os caçulas são mais acelerados. Eu sou a caçula dos meus irmãos. E eu também sou com rodinha no pé. Não paro, faço... Acho que fiz muito mais travessuras que meus 2 irmãos, que são homens. Então, assim, eu não posso falar nada, porque eu também sou a caçula. Eles é que tinham que cuidar de você, né? Eles tinham. Mas, Irã, você está aí na Secretaria, né, de Obras, né, tem um pouco mais aí de uma semana. Você tinha Você almejava no seu coração um dia trabalhar nessa secretaria? Conta pra gente um pouquinho, especificamente, dessa parte do desejo do seu coração. Fê, antes de mais nada, também agradecer ao nosso prefeito, Wellington Formiga, que acreditou, apostou no nosso potencial e tem dado essa oportunidade para que a gente possa desenvolver esse trabalho diante de uma pasta tão importante. Eu costumo dizer que a Secretaria de Obras ela é a locomotiva de qualquer município. Eu tive uma passagem pelo Legislativo do nosso município de Cotia, mas sempre ardeu no meu coração o desejo de estar à frente de uma Secretaria de Obras, ou melhor, da Secretaria de Obras. Eu fui criado no canteiro de obras, toda a vida trabalhei na construção civil, junto com meu pai. Hoje ele descansa no Senhor, o Senhor José. E durante toda a minha infância, o que eu sei na construção civil, eu aprendi com meu pai. Então, durante toda a minha infância, eu sonhei em estar à frente de uma construção civil, de uma obra, e hoje eu tenho a oportunidade de realizar esse sonho, que é estar à frente da Secretaria de Obras do município de Cotia. Sim. Antes de você ser secretário, você começou na gestão do Formiga como administrador regional, né? Foi isso? Como que isso te preparou para hoje você estar aí nesse cargo, né? Que a gente sabe que é um cargo extremamente importante e também que leva para a ponta muita questão de zeladoria da cidade. Você está muito perto das pessoas, né? Como que você acha que isso ajudou? Eu não estive com o prefeito no pleito eleitoral. Uhum. Mas eu não poderia deixar de enaltecer, que a palavra vai nos ensinar que você tem que dar honra a quem tem honra. Sim. E no momento em que eu perdi a eleição, dia 6 de outubro, e muitas pessoas ali do lado, triste, enfim, com tudo que aconteceu, no dia 7, o prefeito me faz uma ligação. E ele falou comigo assim: você perdeu a eleição,
mas você não perdeu a dignidade. Eu gostaria de convidar a fazer parte do meu grupo político, mas foi muito rápido. E isso tudo trouxe um fator predominante para essa admiração que eu já tinha do Wellington Formiga, porque a gente praticamente iniciamos a carreira política juntos. Sim. E ele sempre desbravador, ele sempre também lutando pelos seus ideais, representando uma região periférica ali, o Morro do Macaco. Sim. E sempre representando a população mais carente do nosso município. Quando ele me deu essa oportunidade, eu falei assim para ele assim: prefeito, eu quero te parabenizar, o senhor acabou de ganhar uma eleição, cuida do seu povo, cuida do pessoal, e se o senhor achar que eu tenho como produzir, como ser útil no seu governo, eu vou aceitar sim a oportunidade. Passou-se um período mais ou menos de um mês, do dia 6 de outubro e diante, e ele me liga novamente e fala assim: Irã, nós estamos abrindo mais 2 regionais. Sim. Já existia 3, Caputera, inclusive eu gostaria de mandar um abraço para todos os regionais do município de Cotia. O Caputera nós temos o Carlos hoje, temos em Calcaia o Marquinhos Carraro, e na Granja Viana nós temos o Fernando Guedes. Essas 3 regionais elas já existiam. Sim. E o prefeito, naquela ocasião, falou que ia abrir mais 2 frentes, né, de regionais. Seria essa região do Morro e os bairros adjacentes, onde que eu, naquele momento, tive a oportunidade de estar como regional. E hoje quem está lá é o Marcelo, que vai também desenvolver um trabalho produtivo para a nossa cidade. E a regional do Jardim São Miguel, que quem está à frente ali é o Dejailson. Uhum. E hoje nós temos um coordenador geral que é o Reco. Ele coordena as regionais, auxilia no que os regionais necessitam. E Cotia ela tem uma malha viária muito grande. Sim. 320 quilômetros quadrados. Você imagina fazer a zeladoria em toda essa extensão. É uma cidade gigantesca que faz divisa com inúmeros outros municípios. Sim. Então, quando o prefeito me incumbiu da missão de ser regional, nós tínhamos ali uma fatia desse bolo. E hoje não, hoje nós temos toda essa complexidade para a gente administrar. E temos que dar um resultado. É isso que o prefeito tem cobrado com constância, para que a gente dê uma melhor qualidade de vida para a população de Cotia. E justamente a pergunta que você me fez: o que acrescentou a regional para esse momento? Ela enriqueceu muito, porque você administrar uma regional, você começa a subsidiar o que é a zeladoria propriamente dito. Sim. O que é uma infraestrutura, porque a gente estava na regional e a gente solicitava do secretário naquele momento uma infra, tem uma mureta de um acostamento que está caindo, a gente tinha que ali solicitar dele, ele mandava os engenheiros. Hoje nós estamos à frente de tudo isso. Então eu pedia, agora estão pedindo para mim. Sim. E nós temos que ter a destreza e discernimento de saber atender com maestria, ter aquele jogo de cordialidade para poder suprir os anseios de todos os regionais. Sim. Eu costumo dizer que se a gente não mudar o jogo, o placar vai continuar sendo sempre o mesmo. Então nós temos que fazer algo diferente. Sim. Agora, você, como você falou, você exerceu ali a função no Legislativo, foi vereador, né, durante o mandato, e agora você está no Executivo, né? Antes, o vereador, ele vai lá para fiscalizar, né, ele vê toda a demanda da população, e hoje você executa. O que você conta para a gente, assim, as diferenças dos 2 cargos que você exerceu, né, e como que você se enxerga hoje como secretário? Eu pude ter um enriquecimento muito grande nessa minha trajetória, passando pelo Legislativo. Sim. Fiz grandes amigos ali que eu levo para a vida. E a população, muitas vezes, elas não tem esse entendimento. Que por trás ali de um vereador tem um ser humano também. Sim. Que ele começa a absorver todas as problemáticas, todas as demandas que a população leva até ele. E ele é um agente fiscalizador. Não depende nem sempre do parlamentar, a execução, o pedido ser atendido. Mas naquela ocasião nós éramos em 15, hoje já é 17. Uhum. E eu me recordo que nós íamos na secretaria, eu como parlamentar ia na Secretaria de Saúde, ia na Secretaria de Obras,
E eu fico hoje imaginando, cara, aquela época era 15, já era uma dificuldade para o secretário. Você imagina hoje 17. Sim. E nós temos que dar atenção, nós temos que trabalhar junto, porque o vereador, ele é a trincheira, ele é o que é a linha de frente. Antes da população chegar no secretário, ela vai chegar no vereador, no representante daquela localidade. E já gostaria de agradecer o carinho, o respeito de todos os parlamentares, em nome do nosso presidente da Câmara hoje, professor Osmar, dizer que nós estamos ali para atender e sabemos que a necessidade do vereador é o anseio da população. Sim. Então, o que difere isso? Eu volto a repetir, ontem eu estava pedindo, hoje eu estou executando o pedido. Então, assim, nós temos que entender a dificuldade que é para o vereador, muitas vezes 50, 60 ligações, inúmeras mensagens solicitando o tapa-buraco, solicitando a zeladoria. Sim. E o vereador tem que dar uma resposta, porque aquele vereador atuante, Cotia tem muito, o vereador de bairro, de estar andando, de estar passando na comunidade, de estar passando na casa das pessoas. Então, a cobrança é diária na vida daquele parlamentar. Sim. E ele vai ter eu como válvula de escape. Ele vai me ligar e eu tenho que dar uma resposta de pronto para eles. Então, eu acredito que quando a gente começa como uma engrenagem, a caminhar junto, quem ganha com tudo isso sempre vai ser a ponta. E quem aponta? A população do município de Cotia. É bem diferente você estar como vereador e estar como secretário. Sim. Mas, no final de tudo, o objetivo é o mesmo. É atender a população do nosso município. Sim, com certeza. A questão do secretário, ele tem que, além da parte política, tem toda uma parte técnica, né? Então, como você falou, tem os regionais, eles pedem, aí manda engenheiro. Então, além na parte da vereança, né, a gente vê bastante a parte política, e o secretário não, ele já tem que a parte você tem a política, né? Você tem que executar. Exatamente. E aí você já você consegue ver os dois lados na moeda, né? Hoje sim, mas num determinado momento foi muito difícil ter esse entendimento. Quantas vezes eu falava assim, pô, mas o vereador não quer me atender, o vereador, ele atendeu o secretário não quer me atender, o secretário atendeu fulano e não me atendeu, mas existe um cronograma. Isso. E existe eu vejo agora o nosso prefeito Wellington Formiga, ele teve muita habilidade de ir em Brasília e conseguir destravar ali vários recursos de convênio que estavam travados, que estavam parados. Então ele foi muito habilidoso e conseguiu destravar agora cerca de 40 milhões de recursos de convênio para destrinchar dentro do município de Cotia. Sim. Então, daqui a pouco, Cotia vai virar um canteiro de obras. Daqui a pouco, eu acredito que o prefeito vai estar designando e falando assim, ó, agora é tal rua, e eu não vejo a hora disso aí acontecer. Porque assim a gente dá a resposta daquilo que a população está esperando. O prefeito ele conseguiu agora também desvencilhar algo que estava quase perdido, que era essa faculdade federal, uma faculdade pública para o município de Cotia, e isso vai de anseio ao desejo da população de Cotia. Então, assim, quando nós vemos essas habilidades sendo colocadas em prática, isso traz para a gente uma credibilidade, uma confiança de que nós estamos no caminho certo e que daqui a pouco as coisas vão começar a acontecer de uma tal forma que a população vai falar assim, ó, valeu a pena acreditar. Com certeza. Como você disse em uma das suas falas, né, você falou bastante sobre a questão da fé, né, você falou da questão tipo, dos anseios do seu coração. E como que começou? E esse cargo que você exerce hoje é para servir, né, para servir as pessoas. Quando que você notou que o Irã era um servo de Deus e das pessoas para poder ser essa liderança política e trabalhar em prol da população? Você se recorda? Eu acredito que a vida ela é feita de ciclos, de fases. Tem dia que você vai acordar de manhã que parece que o dia ainda é noite. Sim. Parece que nada vai dar certo, nada... E eu costumo dizer para as pessoas assim, o dia... pode ser que ele seja muito ruim, muito dificultoso. Seja um dia que você acordou e fez tudo que tinha que ser feito, mas nada deu certo. Ele só vai durar 24 horas. Mas acontece também aquele dia que tudo está sendo ótimo, maravilhoso,
Você acorda sorrindo, não sabe do quê. Mas aproveita muito, porque ele só tem 24 horas também. E aí quando a gente pergunta, mas quando que você descobriu que isso daria certo? Eu costumo dizer para as pessoas que eu nasci para crer. Eu acredito muito que Deus ele vê muito diferente do homem. Deus ele vê gerações, ele vê propósitos, ele vê projetos. Nós estamos conversando aqui, Fê, mas Deus ele já está vendo o crescimento das minhas filhas, dos meus netos, dos meus bisnetos, talvez pessoas que eu nem vou conhecer, mas Deus ele consegue ver as gerações. Então eu acredito que tudo isso que está acontecendo na minha vida era um plano reservado de Deus para a minha trajetória. Olha, tudo vai dar certo, não tem momento que um determinado ciclo da minha vida, nós vamos voltar a passar algumas dificuldades, vamos passar por momentos de deserto, mas tudo isso é por amadurecimento. Então, quando que eu descobri? Todo dia eu aprendo um pouco mais. E eu falar a verdade para você, ainda eu não descobri, porque todo dia Deus vai nos surpreendendo. O que nós temos que fazer? Não é entender, não é acreditar, não é entender, não é... Como que eu posso dizer? Tentar desminunciar. A gente só tem que crer. Sim. Porque se você ficar entendendo ou querer compreender, se torna muito difícil. Então você tem que crer, acreditar que Deus é quem está direcionando, Deus é quem está fazendo. Falei agora há pouco e vou repetir, tem momento que você olha uma turbulência na sua vida, e aí você olha para o mar, todos os barcos estão calmos, só o seu que está turbulento, só o seu que está... E aí você não entende, de repente Deus vem e coloca uma calmaria, coloca tudo no trilho novamente. Então assim, Irã, como que você descobriu? Cara, chamado a gente não descobre, chamado a gente vive. E eu estou vivendo esse chamado. Amém. Você está secretário, é uma passagem, você não é secretário, você está secretário. Sim. Você está no cargo como vereador, você não é vereador, você está vereador. E tudo isso aí vai passar na nossa vida. O que você consegue deixar para as pessoas? Melhor do que herança, é você deixar um legado. E é isso que nós vamos procurar fazer ao longo do tempo. Todo mundo que passar pela nossa vida, nós temos o propósito de deixar um legado, uma marca, de falar assim, ó, valeu a pena caminhar com essa pessoa. Amém. Amém. E é o que você falou. A fé é acreditar no impossível, é acreditar nas coisas que a gente não se vê. Porque se Deus colocou um sonho no nosso coração, Ele vai fazer com que a gente realize. Pelo menos é a minha fé. Como você explica, eu perdi uma eleição. Agora, e eleição é isso, você perde, você ganha. Sim. Eleição é representatividade. Aí, você ficou triste? Triste de ter perdido. Mas não triste com as pessoas, não, porque é democracia. Sim. Eu tive 80% a mais dos votos que eu tive na eleição passada, não ganhei a eleição. Olha, mas por que você perdeu? Não faço nem ideia. Trabalhei, entreguei, me doei, mas foi um momento. E aí Deus abriu as portas. Um dia acho que Deus foi lá e direcionou de uma tal maneira e tocou no coração do prefeito para falar assim, vamos dar oportunidade para o Irã ser o secretário de obras. Pouco tempo atrás, agora, tivemos o orçamento participativo. Sim. Que cada regional fez e foi uma coisa muito enriquecedora. E ali eu comecei a ver um outro lado da política. As pessoas se manifestando, quase 1.000 pessoas participando, e eu vi ali a proximidade do prefeito com a população, e você vê que o intuito da população é ser representado, é ser atendido. E quando você vê ali a proximidade do prefeito com a população, do poder público com a população, você vê que a pessoa não quer muito, ela quer ser realmente atendida, ela quer ser ouvida. Então, essa questão de você estar próximo das pessoas, seja em qualquer nomenclatura de representatividade, eu acredito que isso enriquece muito a vida de quem se coloca em prol, de quem se coloca a se doar para as pessoas. Essa vida nós não vamos levar nada, irmão. Não mesmo. Isso aqui vai ficar tudo aqui, isso aqui tudo passa. A palavra de Deus fala que nós somos como uma flor que cresce, floresce e logo murcha. Isso aí é a nossa vida. Isso tudo daqui a pouco vai passar. Mas o que você puder fazer para produzir na vida de alguém, faça, que eu tenho certeza que vai valer a pena. É só uma semente, mas vai valer a pena. Daqui há uns 2 anos, a gente volta nesse podcast aqui para você contar um pouquinho dessas execuções que você realizou na sua secretaria. Você tem um pouco mais aí de 15 dias.
né? Ainda tem bastante chão para galgar, mas eu vou falar para você. Quando você vai... isso é o sentimento que eu tinha quando eu era secretária. Você conseguir ver um trabalho que você começou num projeto, desenvolver e ver ele executado no final, não tem preço. Porque, assim, o projeto não é para você, Irã. O projeto é para a cidade. Então, quando a gente consegue ver na cara das pessoas, no rosto das pessoas, no sorriso, aquela benfeitoria sendo entregue e você saber que você participou de cada detalhezinho, não tem preço, sabe? E aquilo que você falou, eu acho que quando as pessoas têm esse propósito de servir, o sentimento que a gente tem de ver o sorriso no rosto de outra pessoa, eu acho que paga todos esses desertos que a gente passa durante a vida. Porque o deserto é passageiro, né? Sim. Então, assim, o fato de você participar, o fato de você poder passar ali e falar assim, cara, eu estive aqui um dia. Isso enriquece de uma tal maneira. E qual que é o meu objetivo? Eu sempre falo isso com o servidor. Eu falo assim, o que me alegra é saber que você vai voltar para sua casa num dia árduo de trabalho, porque você pega aquela pessoa que entra dentro do bueiro, aquela pessoa que está na roçagem, na zeladoria, no modo geral. É um trabalho muito escaldante. Sim. Você imagina aquela pessoa voltando para o lar dela no finalzinho da tarde, começo de noite, e a esposa vem receber o marido, ou o marido que já chegou em casa vai receber a esposa, ou os filhos esperando o pai ou a mãe para chegar, seja qual for a função. E aquela pessoa chegar desgostoso, cabisbaixo, chateado. O nosso objetivo é que essa pessoa ela volte feliz para dentro da casa dela. Que os filhos dela, os familiares dela tenham orgulho de falar, meu pai, minha mãe é um servidor público. Seja qual for a função. O meu pai e a minha mãe, eles trabalham na Secretaria de Obra do município de Cotia. Tenho certeza que o prefeito vai se alegrar com isso. Tenho certeza que toda a secretaria vai se alegrar, mas eu tenho mais certeza ainda que aquele cidadão, aquele trabalhador, ele vai se sentir honrado, Sim. Ele vai se sentir regozijante. Então esse é o nosso objetivo, de trazer um pouco mais de alegria para essas pessoas que são soldados dentro dessa guerra, que é servir, que é se entregar. Então, assim, o nosso objetivo é justamente esse, é nos doar um pouco mais, é nos entregar um pouco mais. E nem sempre nós vamos ser compreendidos, nem sempre nós vamos ser entendidos. Mas o que vale a pena é você falar assim, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor e vou entregar sempre o melhor para a população. Quando a gente fala assim, Fê, de acreditar, de entender, como é que você explica? Eu perdi uma eleição, não estive no governo, no pleito eleitoral do prefeito, mas olha o que Deus faz. E nós temos uma história. Eu e o prefeito, algumas pessoas não sabem. Ele falou, não, eu sou grato a tudo que você fez por mim, mas eu também tenho muita gratidão por ele. Começamos a política ali junto, ele, o vereador Sandrinho. Nessa trajetória, bem no início, eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Dola, que foi um canal de bênção na minha vida. Hoje ele é secretário também desse governo. E nós viemos ali, e eu costumo dizer, as pessoas falavam assim, quando nós chegávamos ali, os 3 mosquiteiros, quando nós não estávamos perto, os outros falavam, os 3 patetas. Jesus. Só que nós não desistimos, nós fomos perseverantes, nós continuamos acreditando e entregando, e mesmo as pessoas dando risada, mesmo as pessoas que eu falo, não a população, mas o sistema. Sim. Porque o sistema, ele judia demais. E olha o que Deus fez. Olha onde que nós estamos hoje, podendo ter essa oportunidade de honrar quem credibilizou, quem acreditou. Então, assim, para mim foi muito difícil explicar isso, porque as pessoas acabam julgando, não entendendo e falando assim, mas como é que você não estava com o prefeito, ele ganhou a eleição e logo após você estava no governo? Tem coisas que não é para se explicar. Sim. Tem coisas para... Olha aí, qual que é a explicação que você deu? Nenhuma. Eu não tinha o que explicar, porque também, se tivesse tido algum acordo, algum conchavo, aí teria como eu explicar. Uhum. Mas tem coisa que nem eu sei como explicar. Tem coisa que é só Deus que faz. Deus que faz e ele toca no coração das pessoas. E você também teve uma história antes dessa eleição. Mas né? a política ela é ingrata muitas vezes, porque as pessoas te julgam pelo momento.
Sim. Ela não te julga pela história, ela te julga pelo momento. E eu costumo dizer muito isso aí. Tem uma passagem bíblica que vai dizer que Gideão estava no lagar malhando trigo. E ele estava ali em um período turbulento para o povo de Israel. Mas o anjo do Senhor veio e falou para Gideão assim: varão valoroso. Quem olhasse para Gideão naquele momento falava: como assim esse camarada é um homem valoroso? Ele está com medo dos midianitas. Como que ele é valoroso? Mas Deus já conhecia o coração de Gideão e sabia o propósito que teria sobre a vida de Gideão. Tanto que ele foi o libertador daquele povo. Mas quem olhava no momento jamais falaria que aquele homem seria um homem valoroso. E assim acontece nas nossas vidas. Tem gente que te olha pelo momento. Sim. Só que o seu momento não pode definir a sua trajetória. Com Talvez certeza. você passe por um momento hoje de escassez, um momento de privacidade. Mas isso não quer dizer que você não será uma pessoa próspera. E quando a gente fala de prosperidade, não é a questão financeira. Prosperidade é você deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu fiz o que tinha que ser feito. Sim. Eu acho que não existe nada melhor do que a gente deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente fez o nosso melhor, né? E cumpriu a missão que Deus nos deu, né? Dentro dos parâmetros que Ele nos ensinou, né? Que é servir as pessoas. Mas, mudando um pouquinho de assunto, Irã, falando sobre essa questão mais pessoal do Irã, como que você praticamente... É quase um itapeviense, gente, porque ele mora, né, na divisa entre Itapevi e Cotia. E assim, você conhecendo Itapevi como conhece, né, porque você mora na divisa, e Cotia como conhece, como que Cotia te conquistou ali para você falar assim: não, eu vou ficar com Cotia? Você acredita que a questão política minha foi uma questão muito inusitada? Eu sempre fui meio revoltado com a questão política. Eu não conhecia a política. Uhum. E eu conhecia a politicagem, que era aquela do camarada ir lá levar um jogo de camisa para o time de futebol e falar: você tem que apoiar fulano, ciclano. E naquela ocasião, novo ainda, meio rebelde, meio achando que sabia de algumas coisas, meio se sentindo revolucionário, só que sem ter um entendimento do que era realmente a política. Uhum. A política de entrega, a política pública. Sim. A política de você ser um gestor. Eu não tinha essa visão. E aí nós ali à frente da associação, todo mundo achava que eu sempre fui presidente de bairro. Eu nunca fui um presidente de bairro. Pelo contrário, eu sempre estive junto. Uhum. Mas presidente, efetivamente, eu não fui. E num dado momento, um dos nossos amigos falou: esse negócio dos caras ficar vindo aqui, falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nunca faz nada. Era melhor a gente lançar um candidato a vereador nosso. Sim. Beleza, então vamos lançar. Vai fulano de tal. Não, eu não. Mas não foi você que acabou de falar para a gente lançar o candidato? Não, mas isso aí não dá para mim. E naquela conversa, surgiu aquela conversa, um falou assim: não, então vai o Irã. Porque eu falava assim, e discutia e tal, e as pessoas falavam: vai o Irã. Só que quando realmente eu fui sair candidato, cadê aquelas pessoas que falam: vai o Irã? Porque a política ela é pancada, é você abrir mão de muitas coisas, é você se abdicar de muitas coisas. E o fato de estarmos bem ali no limito, que é entre Cotia e Itapevi, na Roselândia ali, toda a vida eu estudei em Itapevi, no Briquet, aqui próximo. Minha família sempre usou Itapevi muito mais do que Cotia. Para mim sair de casa, chegar na estação, era 25 minutos a pé, andando ali, a gente chegava na estação de Itapevi. E Cotia estava muito distante, parecia que era muito longe de Cotia, o centro de Cotia, porque nós saímos daqui da Roselândia para chegar lá. E o fato de Cotia ter várias divisas, então você pega quem está lá no Caputera, lá temos o vereador, o professor Osmar. Para o povo chegar até Cotia também é distante. Sim. Você pega que está lá no Jardim Japão, lá no Agaçaí, depois de Calcaia, para chegar até Cotia é muito distante. Sim. Então são limítrofes ali que as pessoas acabam usando muito o município vizinho. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Mas quando surgiu a oportunidade de pôr o nome no pleito, eu comecei a receber várias propostas de Itapevi. Falando: não, você tem que vir para Itapevi, não vai em Cotia, não. E talvez se eu tivesse ido para Itapevi naquele momento, teria sido bem mais cômodo para mim sair candidato. Só que não é as escolhas nossas. A gente faz algumas escolhas e o direcionamento quem toma é Deus. Deus já estava escrevendo, traçando uma história ali que eu não conhecia. Hoje, eu percorro esses
mais de 300 quilômetros do município de Cotia e consegui fazer muitas amizades. Eu realizei um sonho, que era ser vereador do município, consegui realizar esse sonho. Hoje estou realizando outro sonho, que é estar como secretário, mas agora, melhor do que realizar o sonho, é realizar o sonho da população de Cotia. Sim. Então, quando você vê o avanço que teve aqui em Itapevi, é o que eu acredito que nós estamos conseguindo, no início, ainda breve, mas fazer também em Cotia. Volto a repetir, o prefeito Wellington Formiga, ele é um rapaz sonhador, um rapaz esperançoso e perseverante. Sim. Eu tenho certeza que ele vai entregar uma Cotia bem diferenciada do que ele pegou. A população vai falar assim, pô, valeu a pena. Nós vamos partilhar agora, eu falei algumas coisas, mas tem muitas outras coisas para vir. Quarta-feira mesmo eu visito com ele a primeira usina solar do município de Cotia, numa escola. Então, assim, são coisas inovadoras. Cotia está se tornando uma cidade inteligente. Eu fiz pós em cidades inteligentes. Cotia, hoje, todos os pontos de iluminação, você vai conseguir ter o controle remoto, em 24 horas, via celular. Sim. Então, assim, a Guarda teve um avanço gigantesco. Ele deu toda a ferramenta de trabalho para a Guarda Municipal, equipou, trouxe as viaturas. Tem muita coisa para ser feita ainda. Sim. Mas ele está trabalhando bastante. Então, assim, isso me dá um orgulho de poder, nesse momento, participar desse governo, a qual o prefeito tem sonhado em entregar para o município de Cotia. E, cara, eu acredito que é só o começo de tudo aquilo que tem reservado para nós na vida pública. Sim. Quando o prefeito Formiga fez a primeira coletiva de imprensa, né, eu estive lá como jornalista, né, do Itapevi Acontece, e eu fiz uma pergunta para ele falando da questão de inclusão. Como eu sou uma mãe atípica, né, eu fiz essa pergunta para ele. E ele falou que isso estava super pautado no plano de governo dele. E eu fiquei super feliz que ele foi a primeira cidade que eu tomei conhecimento, que eu vi, referente à Secretaria da Neurodiversidade, com a secretária Sônia. Isso. Não, mas trouxe também essa questão do CART para pessoas com deficiências. Isso vai ter agora mais uma edição. Sim. Do CART Terapia. Isso. Que tem sido algo extraordinário. Eu vou tomar liberdade de fazer o convite para você estar lá, fazer a cobertura também. Sim. Tenho certeza que o prefeito vai ficar muito feliz. Todo o secretariado, e é algo que o prefeito adotou assim de coração. Sim. Que é a CART Terapia. Nós temos visto resultados aí bem satisfatórios. Então, assim, estou tendo esse testemunho aqui, vou levar para o prefeito a sua fala, e estendo aqui o convite para que você venha fazer a cobertura na próxima edição do CART Terapia. Estarei lá. Podem reservar um espacinho lá para mim, que eu vou lá entrevistar o Formiga. Acho que é a segunda edição já que ele vai fazer agora. Eu não me recordo ao certo se é a segunda ou a terceira. Terceira edição. Terceira. Então, mas ele foi a primeira cidade. Depois que ele fez lá, aí Itapevi fez, Vargem Grande fez, outras cidades aqui da região fez. Mas, assim, eu nunca tinha visto isso, e foi lá em Cotia, com o Formiga, que a gente viu, que eu vi. Eu volto a repetir, o prefeito, ele é muito próximo da população. Ele é um camarada que ele responde às mensagens, ele fala, ele não tem problema de descer ali, de ir lá e, sabe, comer ali na padaria, e nós fizemos isso muito no nosso início da política, nosso início da vida pública. E ele continua fazendo, só que assim, para ele, se para mim, como secretário, ou para os nossos colegas ali, vereadores, tem essa dificuldade de estar presente a todo momento, porque as agendas, elas sugam muito, você imagina para o prefeito. Com certeza. O prefeito, cara, é todo mundo querendo ali falar, tem que dar atenção, e tem a vida também administrativa, tem a vida familiar, e aí acaba entrando na vida pública ali. Com certeza. Tem os compromissos diários. Então, assim... Se mistura muito, né? Eu entrei agora na secretaria e teve um dia que eu esqueci de almoçar. Mas, não, quando eu fui ver, já era quase 5 horas, eu não tinha almoçado, atendendo, falando ali, dando atenção, conversando. E eu sou muito intenso nisso aí também. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de 5 horas da manhã, eu já estou na atividade.
volto a repetir, o que enaltece uma vida próspera não é o pulo do gato, é o pulo da cama. Você levanta cedo e corre, fazer, e saio de casa, não tem hora para voltar. Converso muito com a minha esposa referente a essa questão, para ter um entendimento. E ela é parceira, ela caminha junto e fala assim, eu tenho hora para sair, mas hora para voltar é difícil. Mas ela é uma pessoa guerreira, uma pessoa também batalhadora, que caminha junto e me dá força, subsídio para a gente poder alcançar os objetivos. Essa questão da família, do apoio familiar para quem tem vida pública é muito importante. Sim. Né? Porque, assim, se o cônjuge, né, o parceiro ali não entende essa ausência, que é por um bem maior, fica bem mais complicado, né? E aí, então, a gente tem que agradecer a Deus, porque eu também sou uma pessoa muito abençoada, porque o meu marido sempre, tipo, apesar de eu também tinha hora para entrar no trabalho, mas não tinha hora para sair, principalmente porque eu cuidava de eventos. Então, assim, é uma bênção, e que a sua esposa, ela continue firme, forte, corajosa nos propósitos de Deus e te apoiando também nessa vida pública. Obrigado. Sabemos que é um chamado, na verdade. Né? Sim. E ela tem cumprido essa missão, que é árdua também, não é fácil. Como falei, nós temos 3 filhas. E, cara, é só louvar a Deus por tudo isso aí, pela família que eu tenho, pelos meus irmãos que são parceiros também, caminham junto. Minha irmã é funcionária pública de Itapevi, é professora de Itapevi. Meus irmãos que sempre estão ao meu lado. Minha mãe, hoje meu pai já não está entre nós, mas minha mãe também parceira. Tem hora que você é doido, as meninas, se deixar, elas querem morar lá na casa da minha mãe. Sim. Mas é uma benção. Minha mãe sempre de porta aberta, sempre acolhendo. E, cara, é isso aí. A vida pública, ela também nos remete a ter várias famílias aí que a gente vai, ao longo do tempo, ganhando, conquistando. E tem pessoas nessa trajetória nossa aí que eu vou falar para você, que você senta ali para tomar um café, se deixar, você quer ficar o dia todo na casa da pessoa, batendo um papo. Tem muitas pessoas verdadeiras e acolhedoras. Com e certeza. a vida pública tem me dado essas pessoas, e tem me presenteado com muitas pessoas boas. Tem as decepções, Sim. mas faz parte. E do mesmo jeito que nós nos decepcionamos com algumas pessoas, quantas pessoas não se decepcionam com a gente também? Que espera a gente entregar, e muitas vezes a gente não consegue entregar o que a pessoa espera. Então, assim, eu gostaria de aproveitar o espaço para pedir para as pessoas terem um pouco de paciência, não só comigo, mas com quem também exerce uma função na vida pública. Quantas vezes vem a crítica e aí eu pego e fico observando. Tem pessoas que pegam e começam a te criticar ou falar alguma coisa, só que a pessoa tem a família, ela não consegue administrar a própria família. Como é que ela para criticar alguém que, ao ver dela, não está fazendo a coisa correta? Então, como que eu diferencio? A palavra fala do joio e do trigo, mas como que eu diferencio as pessoas? Eu observo muito bem como que a pessoa trata a esposa, como que trata os filhos, como que trata o marido, ou os familiares, no modo geral, como que trata o pai, a mãe. E aí você pega e fala assim, será que vale a pena seguir o conselho dessa pessoa? Se ela não consegue tratar bem a família dela, que ela convive dentro de casa, como é que você vai aceitar uma crítica de uma pessoa como essa? Mas quando é aquela pessoa que produz, que trata bem o vizinho, que trata bem a família, as pessoas do convívio, aí você tem que sentar e escutar essa pessoa, porque ela vai trazer edificação para a sua vida também. E na vida pública não é diferente disso. Sim, é verdade. Ira, a gente está chegando aqui nos nossos momentos finais já do nosso... Passa rápido, né? Passa rápido, passa voando. E assim, eu já quero deixar o convite aqui para um próximo. Eu quero saber histórias de quando você estudava no Briquet, porque eu e minha esposa, a gente também estudou lá. Briquet tem história, hein? A gente tem coisas como... É assim que a gente vai descobrindo tantas afinidades com as pessoas. Nós não podemos deixar de agradecer alguns amigos em comum. Rodney, meu irmão, Calão, uma pessoa que eu aprendi a amar de graça, pessoas super do bem, pessoas maravilhosas. O Rodney é um cara que crescemos junto, eu amo a família dele, eu amo ele. São pessoas que já tivemos momentos assim que... É momento de irmão mesmo. Sim. E são pessoas que Deus nos presenteia ao longo do tempo. Agradecer as pessoas que sempre andam comigo, o Cícero, o Reginaldo, a Diana, enfim, a Jaque, o David, a Mara, uma fotógrafa que você tem que conhecer, ela é maravilhosa, mora lá no Tijuca, em Calcaia. Se eu for ficar falando aqui, tem os Brunos, enfim, tantas pessoas que caminham com a gente aí. Em nome dessas pessoas, eu gostaria de estender todo o nosso agradecimento a todos esses. E lembrando que daqui uns dias vai ter a Festa das Crianças lá na Esther. Ela está pedindo as doações. Quem quiser aí, entra nas nossas redes sociais, procura a Esther.
Já deixa a rede social aí para o pessoal já... Eu estou chegando já em 1 milhão de seguidores. Falta só 996 mil. Então tá bem próximo. Falta um pouquinho, eu também falta um pouquinho. Está bem próximo. Mas você começa a divulgar aí que o negócio vai dar uma... Com certeza. Brincadeira à parte. Mas não, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria, na verdade, que você deixasse uma mensagem, né, tanto para a população de Cotia, quanto para a população no geral, né, de acreditar nos sonhos, porque foi o que aconteceu com você. Você acreditou nos seus sonhos, né, e você correu atrás, e hoje você está aí se regozijando da conquista do seu sonho, e que Deus ali trilhou um caminho para que você chegasse ao seu objetivo. Deixa um pouquinho, uma mensagem para as pessoas referente a isso. Então, deixa eu falar com vocês. Gente, é assim, o livro de Gálatas, ele vai dizer que quem sabe o que planta, não teme o que vai colher. Acredite no seu potencial, seja perseverante, seja resiliente e não espere do homem. O homem, ele vai te decepcionar. O homem, muitas vezes, ele não vai te entregar o seu anseio, mas deposite sempre no Senhor. Tem momento que você vai chorar realmente, tem momento que você vai se entristecer, mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quando você entra no quarto e fecha a porta, pode ter certeza que aquele Deus que está te ouvindo no oculto, ele vai te honrar no público. Fica tranquilo, não se entristeça pelas críticas ou pelo abandono. Tudo isso faz parte do amadurecimento e do crescimento. Quando Deus te toma pela mão, ele te levanta e te conduz a um caminho de vitória. Então não desiste não, tá bom? Eu gostaria mais uma vez de deixar um beijão para minha esposa, para as minhas filhas, para a minha família num todo, para os meus líderes espirituais que têm dobrado o joelho, que têm sido intercessores na minha trajetória, pastora Lúcia, pastor Adelso, todos os nossos irmãos da Igreja Evangélica Profecia Divina e todos os outros irmãos em Cristo Jesus que eu tenho tido a oportunidade de ter ao longo do tempo. Faculto a Deus mais uma vez toda essa oportunidade, que toda sorte de bem, de bênçãos recaia sobre a vida do nosso prefeito, Wellington Formiga, que Deus continue dando a ele discernimento, sabedoria para conduzir a cidade de Cotia, que é uma cidade gigantesca, não é fácil, mas que de uma forma especial Deus abençoe toda a nossa população do município de Cotia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Para frente é que se anda. É isso aí. Pessoal, então ficamos por aqui hoje. Que Deus abençoe, Irã, você e sua família. Obrigada pela oportunidade de vir contar um pouco. De forma sobrenatural. De contar um pouco da sua história. As suas palavras aqui, além de tocar muitas pessoas, também tocou o meu coração, porque a gente passa por várias situações na vida, né? E assim como eu passo, a maioria das pessoas também passa. Então, eu sei que essas palavras vão de encontro a muitas pessoas que estão precisando. E que Deus te abençoe mais uma vez. E eu quero pedir para que você deixe suas redes sociais. Pessoal, entrem nas redes sociais do Irã. Sigam ele lá, ele mostra um pouco do trabalho que está sendo executado lá em Cotia, né? Todos os dias eu olho ali os stories dele, tem alguma coisa, né, de várias regionais, né, trabalhando simultaneamente, para vocês verem que é isso, é movimento, as pessoas estão na rua, as pessoas estão trabalhando por vocês, por mais que às vezes vocês não vejam, elas estão lá, e sempre tem alguém zelando por elas. Irã Soares, entra lá, procura lá, Irã Soares Oficial, você vai encontrar, se tiver uma mensagem construtiva, produtiva, deixa lá pra gente. Mas se tiver também uma crítica, pode ficar tranquilo, manda que a gente vai analisar, vai ver, e se for benéfico, a gente vai seguir, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Sigam também as nossas redes sociais. Itapevi Acontece no Instagram. Temos o nosso site também de notícias, que é o www.itapeviacontece.com.br. Lá vocês vão ver muitas matérias ainda do nosso amigo Irã, né? A gente vai fazer a divulgação também, né, de todo esse podcast lá. Então sigam as nossas redes sociais, sigam as deles e fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um beijo e até mais.